caros amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso canal Via Romana, dando início a mais um vídeo da série Entendendo o Islã. Como nós dissemos no último vídeo, nós hoje falaremos sobre o arabismo. Eu recomendo a você que está vendo esse vídeo aqui e não viu os outros, que veja desde o início, porque ver desde o início vai te ajudar a compreender toda a sequência que nós fizemos de análise a respeito do Islã. Nós aqui estamos tentando analisar, avaliar o Islã sob uma ótica católica, sob uma ótica cristã, também uma ótica histórica, não é? Lendo o Islã dentro do seu desenvolvimento, para podermos compreender corretamente o que está acontecendo hoje, século XXI, no mundo islâmico, em relação à questão da jihad, né? O califado aí que foi recém-fundado, né? Pelo Daesh ou ISIS, enfim. E hoje a gente vai falar do arabismo, a fundação do arabismo na Arábia Saudita no século 18, 19, correto? Então vamos fazer aqui inicialmente um apanhado da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre as sunas e a sharia, ou seja, suna, tradição, costume, não é? Um conjunto de costumes que a comunidade muçulmana dá um grande peso, costumes esses que são decorrentes dos hábitos do falso profeta Maomé e seus companheiros, que foram virando norma. E a sharia é o conjunto das leis islâmicas que terminaram de ser compiladas ali por volta do século X, formando aquilo que nós chamamos de ijtihad, né? Ou seja, um conjunto, né, de leis que dá origem à sharia, correto? Nós vimos também que, assim, a respeito da interpretação das sunas, né, dos hadith, né, de Maomé e tal, surgiram 4 escolas, basicamente, né? A principal delas é a do hanbalismo, que é a mais radical. Cada uma dessas escolas dava um peso diferenciado às sunas. Algumas, por exemplo, admitiam que junto das sunas você também usasse a jurisprudência, ou seja, as decisões dos juízes, decisões essas baseadas em analogia, ou seja, pegando um texto do Corão, pegando um texto da Suna, né, da tradição, fazer uma comparação com uma situação concreta, nova, que não aparece nem no Corão nem na Suna, e tirar dali uma decisão análoga, né? Então eram chamadas assim as quias, né, as analogias com o Corão e com a Suna, para fazer uma decisão jurisprudencial. Então algumas escolas davam um peso maior ao uso das jurisprudências, das analogias, né, de um método filosófico racional na análise do Corão e das Sunas. Outras escolas, como por exemplo o hanbalismo, rejeitava o uso desse tipo de recurso e insistia muito no retorno às fontes, ou seja, no retorno ao Corão, no retorno às Sunas, né, e na fixação na sharia, ou seja, a sharia tem que ser a fonte, nada de inventar coisas além daquilo que a sharia já coloca. Então o hanbalismo ele é uma das correntes, dessas correntes interpretativas aí dentro do Islã, que ao meu ver a mais importante, porque ela vai dar hoje no que a gente está vendo aí, que é a jihad islâmica, né? Al-Qaeda, ISIS, Al-Nusra, uma série de grupos que são herdeiros do hanbalismo e do arabismo, que é também um herdeiro do hanbalismo, correto? Então o que a gente vai analisar é exatamente isso hoje, né? Como é que o arabismo vem a surgir, né, sob o influxo do hanbalismo, em que contexto, né, e como isso vai afetar também na formação da Arábia Saudita, que é um estado eixo para a gente poder entender hoje a situação do Islã. Então vamos começar aqui. Eu sempre gosto de deixar claro quais são as fontes que eu estou utilizando, né? Hoje eu vou utilizar basicamente essa aqui, né?
História dos Povos Árabes, correto? Do historiador Albert Hourani. É um livro importantíssimo para quem quer compreender a história árabe. Tá bom? Então aqui uma coisa muito interessante que o Hourani fala, na página 215 desse livro, é o seguinte, né? No centro da comunidade islâmica, ou da Umma, estavam os ulemais, ou sábios religiosos, homens versados no Corão, no Hadith e na lei, ou Sharia, que se diziam guardiães da comunidade, os sucessores do profeta. A luta pela sucessão política do profeta durante os primeiros séculos islâmicos tinha trazido consigo implicações para a questão da autoridade religiosa. Quem tinha, afinal, o direito de interpretar a mensagem transmitida pelo Corão e pela vida de Maomé? Então vejam bem, desde o início do Islã surgira uma luta em torno de quem realmente tinha o direito, né, de interpretar validamente o Corão e de interpretar validamente a vida de Maomé. Essas disputas, elas geraram facções dentro do Islã. O rambalismo é uma delas, né? E cada facção considera-se com a razão a respeito do que é relativo à interpretação do Corão, do Hadith, da lei, enfim, da vida de Maomé, etc. Os ulemais, eles eram justamente os guias, né, religiosos da comunidade, e acabaram também se dividindo em diversas facções, sendo que, como eu falei, o rambalismo é uma delas, correto? Então, assim, o que vai acontecer na Arábia no século XVIII é justamente o surgimento de um ulema, né, que é o Al-Ahab, reivindicando justamente isso, né, a autoridade de interpretar validamente, corretamente o Corão de Hadith. Al-Ahab era um rambalista, né, que acreditava que era preciso criar um Estado fundado na Sharia, ou seja, fundado, melhor dizendo, na lei islâmica, estritamente na lei islâmica, ok? Mas antes da gente falar do Al-Ahab, desse contexto da Arábia, aí do século XVIII, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos fazer aqui uma breve digressão histórica. Bom, o mundo islâmico, ele teve um crescimento vertiginoso. Do século VII, quando Maomé funda efetivamente uma Arábia islâmica, né, em cima da sua autoridade, até ali, o século X, o século XI, os árabes, eles tiveram uma grande expansão. Eles tomaram toda a Península Arábica, se expandiram para a Pérsia, tomaram a Palestina, anexaram vastas áreas do Império Bizantino, correto? Tomaram todo o norte da África e também invadiram a Espanha, deixando apenas o norte da Espanha livre da sua dominação. A gente já falou um pouco disso no outro vídeo. A gente apenas voltando um pouco para a gente poder tornar compreensível e inteligível o contexto árabe do século XVIII. Então, o que acontece? Durante todo esse período aí, você teve um crescimento vertiginoso do poder árabe no mundo, né, do poder islâmico no mundo. No fim da Idade Média, do meio para o fim da Idade Média, nós temos a expansão do Império Turco. Inicialmente, os turcos seljúcidas tomam Jerusalém em mais ou menos 1070, e depois você tem uma nova onda de expansão turca com os otomanos, já no século XV. Lembrando que em 1453 os otomanos tomam Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente. É o fim do Império Bizantino, correto? E, consequentemente, Bizâncio deixa de ser Bizâncio, passa a ser Istambul e vira a capital do Império Turco, que vai, depois dessa conquista, ameaçar decisivamente o leste europeu. Os turcos vão chegar ali às portas de Viena, vão chegar a tomar os Balcãs, né, a região da Grécia, a região da Sérvia atual, correto? Então o Império Turco vai chegar também a um poderio magnífico ali no século XV e XVI, ok?
No entanto, com o passar dos séculos, século XVII, século XVIII, o que vai se vendo dentro do mundo islâmico é um processo de decadência do seu poder em face da expansão europeia. A expansão marítima europeia leva os reinos europeus, as monarquias europeias, a alcançarem um domínio marítimo territorial magnífico, rivalizando, portanto, com a expansão do Império Turco. Os portugueses, por exemplo, chegaram mesmo à Índia, no século XV, século XVI, ameaçando possessões turcas ali na região. Não é? Lembrar também que Portugal domina uma região que era tradicionalmente uma região islâmica, o Marrocos, Ceuta, também no século XV. E no século XVIII, a Inglaterra também começa um processo de industrialização e de imperialismo em direção à Ásia e à África, correto? No século XIX, esse imperialismo vai alcançar o seu ápice, mas ele começa já no século XVIII com a expansão inglesa. Então, assim, o que se vê no mundo islâmico, então, é um processo realmente de perda de poder, de recuo político em face da expansão europeia. Isso tudo vai criar no mundo islâmico um sentimento de decepção, um sentimento de humilhação, e vai levar muitos a se perguntarem por que o Islã estaria passando por aquele processo de decadência, né? Por que o Império Turco estava perdendo sua importância, seu poder e etc. Por que os turcos não conseguiram expandir-se para o restante da Europa, por que eles paralisaram nos Balcãs, etc. Então começam a surgir correntes que vão pregar o seguinte: olha, o que aconteceu foi que o mundo islâmico, a comunidade islâmica, ela abandonou a Sharia, ela abandonou a lei. Então, o que acontece? Esses governos, principalmente o governo otomano, à medida que ele foi se expandindo, ele teve que adaptar suas legislações para as situações concretas dos povos dominados. Por exemplo, havia soberanos islâmicos dominando regiões da Índia, onde você tinha o convívio entre muçulmanos e hindus. Ou seja, estritamente falando, o Corão manda o quê? Olha, se o muçulmano conquista um território de um povo pagão, no caso aí, um povo hinduísta, não é? Praticante de uma religião politeísta, qual é a regra? Impor o Islã. Quem não aceitar o Islã é morto, é assassinado. No entanto, muitos soberanos islâmicos, dominando regiões onde haviam povos pagãos, não faziam isso. Por quê? Porque eles sabiam que efetivamente eles iam inviabilizar a própria existência da sociedade local, porque muitos dessas populações, elas tinham atividades econômicas interessantes para a manutenção desses reinos islâmicos que eram formados através de conquistas. Então você não podia sair matando a torta e a direito, senão você comprometia a própria economia local, né? A subsistência local, e aí não seria interessante formar uma dominação régia sobre a área. Então, assim, muitos líderes islâmicos, muitos ulemais, né, muitos sábios, muitos religiosos islâmicos diziam: olha, está acontecendo isso com o Islã por causa dessa complacência de muitos soberanos islâmicos com relação a povos não islâmicos, a povos que não estão no livro, né? Os povos do livro no Islã são os cristãos e os judeus. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar à Sharia. Se nós voltarmos à Sharia, o mundo islâmico vai voltar a ter um poder crescente. Nós vamos voltar a um auge, né, a uma idade de ouro, e etc. Então esse é o contexto onde surge o arabismo dentro da Arábia. Então o al-Arab, ele é um desses ulemais que prega o quê? Olha, vamos voltar à Sharia. E para voltar à Sharia a gente precisa de um soberano, né, de um rei que endosse essa filosofia, ok? E o al-Arab vai encontrar em Mohammed ibn Saud o rei ideal para realizar esse empreendimento de criar um estado fundado na Sharia. Aí é que está a origem da Arábia Saudita. Essa aliança entre o al-Arab e Ibn Saud, aliança inclusive
celebrado através de um casamento, né? Ibn Saud casa-se com a filha de Al-Wahhab, que era um ulema, né? Ibn Saud um príncipe, Al-Wahhab um ulema, o poder político conectado ao poder religioso, né? Com o casamento da filha de Al-Wahhab com Ibn Saud, forma-se assim, né, um Estado, né, dedicado a criar uma sociedade fundada na Sharia, correto? O Albert Hourani ele fala sobre esse fenômeno nos seguintes termos, né? Surgiu na Arábia Central no início do século XVIII um Estado fundado na Sharia quando um reformador religioso, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que viveu de 1703 a 1792, começou a pregar a necessidade dos muçulmanos voltarem à doutrina do Islã, como a entendiam os seguidores de Ibn Hanbal, aí a ligação com o Hanbalismo, estrita obediência ao Corão e ao Hadith, como interpretados por sábios responsáveis em cada geração, e rejeição de tudo que se pudesse interpretar como inovações ilegítimas. Então os jambalistas e os seguidores de Al-Wahhab, né, rejeitavam qualquer inovação que tivesse sido feita ao longo dos últimos séculos na história do Islã. Entre essas inovações, o Hourani cita o seguinte: a reverência prestada a santos mortos como intercessores junto a Deus, que eram devoções praticadas especialmente pelas ordens sufistas, né? Uma outra inovação também importante ser citada é a seguinte: o Hourani diz o seguinte, né? Que os jambalistas eles só aceitavam as conclusões dos companheiros do profeta, ou seja, na tradição islâmica existe ali a questão, né, do consenso dos sábios, né? Então, assim, segundo os jambalistas, e os wahhabistas seguem também esse parecer, somente o consenso daqueles companheiros do profeta, né, melhor dizendo, do falso profeta Maomé, é que vale como regra. Outras correntes dizem, não, gerações posteriores de sábios, fundando-se naquilo que os companheiros de Maomé, naquilo que Maomé fez, nos hábitos de Maomé, nos ditos de Maomé, fundando-se nisso, as conclusões que esses sábios tiraram também são válidas, né? Então os jambalistas dizem, não, a regra primacial, que tem primazia, né, melhor dizendo, é aquela que se funda estritamente nos companheiros diretos de Maomé. Essa é a mais confiável, é nessa que a gente tem que se fundar, né? O que vem depois só tem valor se confirma aquilo ali que vem antes. Enfim, então assim, o projeto de Al-Wahhab era justamente fundar na Arábia Saudita, com o apoio de Ibn Saud, né, um Estado que se baseasse nessa visão estrita de Islã, correto? Continuando aqui, o Hourani nos diz o seguinte: o reformador Al-Wahhab fez uma aliança com Muhammad ibn Saud, governante de uma pequena cidade, mercado, Tiriwa. Isso levou à formação de um Estado que dizia viver sob a direção da Sharia, e um Estado que vai tentar reunir todas as tribos pastoris em torno dele, e também sob sua orientação. Quer dizer, Saud era um homem ligado a uma elite urbana, uma elite comercial de Tiriwa, e a ideia justamente era criar um Estado que encampasse todas as tribos ali dos oásis, né? Uma coisa interessante, a Arábia nessa época, ela estava sob o controle do Império Otomano, ok? E a controvérsia que surgiu daí era a seguinte, né? A Al-Wahhab acusava os governantes otomanos de não serem islâmicos 100%, né? De não serem fiéis 100% à mensagem de Maomé e ao Corão. Então, volta novamente àquela questão que o Hourani fala aqui no livro e que nós falávamos no início, né? A disputa pela sucessão de Maomé, pela sucessão do falso profeta Maomé, ou seja, quem tem a autoridade de falar em nome dele, quem tem a autoridade de interpretar a vida de Maomé e o Corão. Al-Wahhab estava dizendo, olha, os otomanos
não tem. Quem tem sou eu e Saud, né? Nós estamos aqui criando um Estado efetivamente islâmico, né? O Império Otomano não é um Estado islâmico, não é um Império Islâmico, né? Nós sim, nós estamos formando um Império Islâmico. E assim, o crescimento do Estado árabe ali dentro se valeu, ou se fez às expensas, melhor dizendo, se fez às expensas do Império Otomano. Então, isso só foi possível também porque o Império Otomano ele não tinha um controle total sobre as províncias árabes, né? A região desértica, os otomanos eles não tinham, vamos dizer assim, representantes diretos do seu governo nessas regiões. Eles governavam com base em alianças com governantes locais. Então, a fraqueza do poder otomano ali abriu espaço para que esse Estado árabe crescesse, né? E importante aí notar também que esse Estado árabe ele só vai ser possível porque Ibn Saud e os seus sucessores eles vão fazer todo um esforço para transformar esses beduínos do deserto, nessas tribos do deserto, em soldados. Isso vai ser um processo longo aí, que vai levar praticamente todo o século XIX, correto? O Urani ainda diz o seguinte: ao fazer isso, o Estado árabe afirmou os interesses da frágil sociedade urbana dos oásis contra o interior pastoril, mas ao mesmo tempo rejeitou as pretensões dos otomanos, de que eram os protetores do autêntico Islã. Então, assim, esse Estado que está surgindo, ele vai se colocar como o protetor do verdadeiro Islã, que seria o Islã rambalista, ou melhor dizendo, o arabista, tá? Nos primeiros anos do século XIX, esse Estado, com seus exércitos, se ampliaram significativamente. Saquearam os santuários xiitas no sudoeste do Iraque. Era importante destruir esses santuários porque os jambalistas consideram que os xiitas não são islâmicos. Importante deixar isso claro. E ocuparam as cidades santas do Hejaz, na região central, importantíssima ali da Arábia. Correto? Uma coisa também importante de nós lembrarmos, né? Esse Estado, o arabita, árabe, saudita, né? O arabita vem de al-Wahhab, saudita porque fundado pela família Saud, né? Ou Saud, né? O aliado de al-Wahhab, príncipe de Díria. Esse Estado ele só conseguiu crescer no século XIX e também se fortalecer de forma definitiva no século XX graças ao apoio da Inglaterra. Interessante isso, né? A Inglaterra vai entrar na jogada para fortalecer o arabismo, né? Essa versão mais radical do Islã, né? Agora é interessante que nós vemos hoje o quê? Um discurso, né? Inclusive do governo inglês, de combate ao terror islâmico. Mas ora, foram eles mesmos que alimentaram historicamente esse terror islâmico, porque ao alimentarem a corrente wahhabita, deram fundamentação para que hoje o que está acontecendo lá na Síria, no Iraque, né, com a formação do califado, do Daesh, do ISIS, né, estivesse acontecendo, né? A lógica do Império Britânico era apoiar o Estado árabe para enfraquecer o Império Otomano. Porque o grande objetivo da Inglaterra era ter acesso aos centros produtores de petróleo do Oriente Médio, que estava sob domínio otomano. No século XX, importante nós ressaltarmos isso também, os príncipes sauditas eles tinham perdido grande parte do seu poder por uma família que tinha expandido os seus domínios ali, a família Al-Rashid, né? Mas aí um príncipe, né, saudita vai reconquistar, no início aí do século XX, os territórios que haviam sido dos sauditas no século XIX, que tinham sido perdidos para os Rashid, e com essa reconquista, definitivamente o Estado árabe vai ser fundado. Vai ser formalizado ali década de 20, década de 30 do século XX. Tá? Então forma-se aí a Arábia Saudita, efetivamente falando. A Arábia Saudita é essa que vai ficar sob a reboque, né, do Império Britânico, que vai dar um forte apoio do ponto de vista financeiro, do ponto de vista industrial, para a formação de indústrias petrolíferas ali na região, ok?
Então, a formação do wahhabismo tem diretamente ligação com os interesses do Império Britânico, que inclusive também deu apoio à formação do Estado judeu ali na Palestina, né? Basta vocês estudarem aí a Declaração Balfour. Foi um comprometimento do Estado britânico inglês, do Império Britânico inglês, com a formação de um Estado judaico na Palestina. A ideia justamente era a mesma: enfraquecer o Império Otomano, né? Tomar posse daquelas áreas ali do Oriente Médio e ter, inclusive, um bastião político de apoio aos seus interesses na área. Correto? Isso tudo deu fruto, porque no fim da Primeira Guerra Mundial o Império Otomano cai. E a Inglaterra passa a ter a possessão do Oriente Médio. E graças a isso é que o Estado Árabe Saudita vai poder ser formado, vai poder ser estabelecido. Então, assim, uma coisa que também cabe lembrar é que os únicos estados hoje que têm sob sua orientação, aliás, que estão sob a orientação dos ulemais, né, que são os sábios religiosos, são a Arábia Saudita, que é a grande representante da linha dos sunitas, né, dos islâmicos sunitas, e o Irã. O Irã também tem os seus ulemais, mas são xiitas. Então são dois estados, Arábia Saudita e Irã, que rivalizam ali dentro do Oriente Médio, né? O Irã já faz parte aí da Pérsia, rivalizam em relação àquilo que quem deve ser, né, o verdadeiro líder, né, do mundo islâmico. A grande maioria dos islâmicos são sunitas. Então a Arábia Saudita tem uma certa vantagem em relação ao Irã, que é xiita, ok? Mas é interessante que em todos os outros estados islâmicos, né, os estados muçulmanos ali da região, não vigora o domínio dos ulemais sobre a vida política, né? Mas na Arábia Saudita e no Irã, os ulemais dão o tom da vida política, ou seja, há uma união estrita entre religião e política dentro da Arábia Saudita e dentro também do Irã, né? Inclusive, é bom lembrar que a versão de islamismo que é seguida pelo Daesh, pelo ISIS, né? Eu prefiro falar Daesh porque é o termo correto, né? A versão de Islã seguida pela Al-Nusra, pela Al-Qaeda, é a versão wahhabita, é a versão da Arábia Saudita, levado evidentemente às suas últimas consequências, ok? Então, pessoal, a gente próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento desse jihadismo no século XX, refletindo sobre algumas figuras como a figura de Al-Qaeda e também de Bin Laden, Osama Bin Laden, que é um príncipe, inclusive árabe, né, interessante, e que recebeu um forte financiamento de fontes árabes, fontes sauditas, justamente para a formação da Al-Qaeda, né? Lembrando também que a Arábia Saudita é um aliado estratégico dos Estados Unidos e de Israel, ali no Oriente Médio. Pode parecer estranho tudo isso, né? Sobretudo porque a gente vê frequentemente os presidentes americanos tendo um discurso público de combate ao terror islâmico, mas na verdade esse apoio dos Estados Unidos à Arábia Saudita é uma das fontes do crescimento do terror islâmico no Oriente Médio e no mundo, né? E a gente na próxima aula nós vamos buscar explicar melhor o porquê disso tudo, o que realmente está por trás disso tudo, qual o interesse americano disso tudo, né? Qual o interesse das forças ocidentais em apoiar a Arábia Saudita e de certa forma também apoiar aí o jihadismo, né, por baixo dos panos, ok? Então a gente continua no próximo vídeo. Eu espero que tenha ficado claro aí as origens do wahhabismo, e lembrando que o wahhabismo é a raiz básica do jihadismo atual, do jihadismo que nós temos aí no século 20 e 21. Ok, pessoal? Então até a próxima. Agradeço aí a vocês a atenção, e em breve nós estaremos aí vindo com a nossa 8ª aula sobre a jihad islâmica do século 20, século 21, terrorismo islâmico, o que está por trás disso, quais são as figuras fundamentais, a ideologia básica disso tudo, ok? Um abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.